Hora de te atualizar sobre outro fim de novela envolvendo o técnico. Renato Gaúcho não será o comandante do Vasco. Negociação que havia começado na última segunda-feira, teve desdobramentos na terça. Nessa quarta-feira as partes tentaram mais uma vez um acordo financeiro. Mas há uma diferença grande entre aquilo que o Renato quer, perto de R$1,5 milhão por mês, e aquilo que o Vasco pode oferecer, inferior a R$1 milhão mensais. Diante do descompasso, negócio praticamente descartado. E o Vasco já está no mercado em busca de outras alternativas. Alguém que surgiu como plano B é Antônio Oliveira, treinador português que passou nessa temporada pelo Corinthians, já esteve no Cuiabá, entre outros clubes. Investimento muito menor com o Antônio Oliveira na comparação com o Renato Gaúcho, mas também você tem muito menos expectativas com o Antônio do que com o concorrente dele. Só para completar em relação ao Vasco, nenhuma novidade sobre as negociações para a venda da SAF. As tratativas não devem avançar antes do mês de fevereiro do ano que vem. Sobre preparação, 2 jogadores vão se juntar ao grupo em preparação para a pré-temporada no dia 27. Estou falando de Jair e Paulinho, considerado 2 reforços caseiros, né, para essa temporada 2025. Então a primeira informação é que os 2 atletas se juntarão ao grupo que inicia aos treinamentos no próximo dia 27. Observando principalmente o Jair, colaborou demais, né, nesses últimos jogos. Jogadores que tiveram uma recuperação muito boa e, claro, dentro do prazo, e até enaltecer e parabenizar mais uma vez o departamento médico do Vasco, que vem fazendo um excelente trabalho, principalmente agora na recuperação do Estrela, na recuperação do próprio Adson e também do David, que postou nas redes sociais ontem o seu treinamento ali, a sua preparação para voltar em 2025. Detalhe é que Coutinho também tomou uma atitude surpreendente, uma bela atitude, uma bela decisão, e já está ali, retornando aos treinamentos. Tem que respeitar o comprometimento, né? O Coutinho voltou querendo demais, né? Mostrou aí um bom desempenho também nos últimos jogos e tem muito a entregar em campo nesse período. E propriamente o presidente Pedrinho trouxe a informação que vai buscar uma renovação de empréstimo com o jogador. Tudo depende desse desempenho. E o Coutinho, já sabendo disso e por agora ter tempo para iniciar a pré-temporada, já vem treinando no CT Moacir Barbosa, treinamentos em casa também. Então se antecipou a todos os jogadores e já está ali se preparando. E algo que chama muito atenção nesse comprometimento, além de ver o Coutinho se preparando, é a mentalidade. Ele que trouxe essa declaração recentemente na rede social do Vasco, visando conquistar título em 2025, conquistar título com a camisa do Vasco. É algo que chama muita atenção e na sua idade, nesse momento, a gente percebe o quanto o Coutinho está de fato querendo, além de conquistar título com a camisa do Vasco, retornar à seleção brasileira. Ele sabe, ele entende que para ele chegar a disputar jogos com a seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa do Mundo e até, quem sabe, uma Copa do Mundo em 2026, ele precisa estar voando com a camisa do Vasco, ele precisa estar entregando em campo. Então é interessante esse objetivo, né? E até quem está ali no dia a dia, quem tem essa participação ali ao lado do Felipe Coutinho, trazer essa mentalidade. Por exemplo, eu estava conversando esses dias, a galera aqui, o torcedor Cruz Maltino, conhece o preparador físico Diego Pereira, né? O antigo preparador físico do Vasco. Naquele dia, após o jogo contra o Vasco lá na Neoquímica Arena, eu tive a oportunidade de bater um papo com o Diego Pereira. Ele falou que vira e mexe, na preparação, na pré-seleção ali com o Memphis, ele chega e fala: Memphis, você está a 4 gols de ser o maior artilheiro da seleção holandesa. Você não quer voltar para a seleção holandesa? Então você tem que voar aqui no Corinthians. Então acho que falta também alguém chegar no Coutinho e dar essa injeção de ânimo nele, apesar que ele tem essa mentalidade.
mas muitas das vezes o jogador precisa também ter esse mental forte. De chegar alguém, ó, Felipe, você tem tudo para na Copa do Mundo, tá voando e estar junto com o Neymar novamente, como aconteceu em 2018. Eu acho que hoje, se tratando de seleção brasileira, são 2 jogadores que podem representar a seleção na Copa do Mundo. É o Neymar voltando ao auge, voltando bem, e o Felipe Coutinho junto com o Neymar na seleção. O auge seria excelente. Bom, mas eu quero saber a sua opinião também, torcedor. Vamos mudar aqui de assunto, falar sobre proposta de venda. Trouxemos a informação ontem sobre a staff do Ryan confirmar que em janeiro, na janela de transferência da Europa, a Fiorentina vai formalizar uma proposta de venda pelo jogador, pelo atacante do Vasco. A proposta deve chegar em torno de 90 milhões. E o Vasco não deve criar obstáculos para a venda de Ryan em virtude da proposta do clube italiano ou até mesmo uma outra boa proposta pelo jogador. Passando aqui essa informação, ainda sobre o mercado da bola, vamos falar sobre Maurício Barbieri, novo treinador do Atlético Paranaense, que uma das exigências, do treinador é participar totalmente, completamente do projeto, do planejamento para o time retornar à Série A em 2025, para o time ter ali uma boa campanha na Série B. E a informação, inclusive a imprensa paranaense trouxe com detalhes sobre isso, é que o treinador quer o zagueiro Léo está nos planos de Maurício Barbieri para ir para o Atlético Paranaense. Sabemos que tanto o Bahia e o Fortaleza têm interesse no Léo, que tem contrato até final de 2025 com o Vasco, mais um ano de contrato. O Vasco deve negociar o jogador por empréstimo para a próxima temporada e seria até interessante para o Léo respirar ali novos ares, depois retornar e decidir o seu futuro pós ali final do contrato com o Vasco. Mas eu quero saber a sua opinião, torcedor Cruz Maltino, sobre essa informação. Vamos aqui também falar sobre o Vasco manter conversas com Evangelos Marinax. Jornalista Fábio Azevedo trouxe uma informação importante nessa manhã sobre o Vasco manter conversas com o grego. Inclusive, um advogado do Vasco foi ao encontro de Evangelos Marinax na Inglaterra. Então, é uma informação que confirma que o Vasco ele mantém conversas, mantém negociações, pelo que nós sabemos, existem 3 interessados para comprar a SAF do Vasco dentro daquele acordo de confidencialidade. Mudando aqui de assunto, a gente falou ontem, trouxe essa informação sobre o Renato Gaúcho, que deve recusar a proposta. Não se agradou da proposta salarial na casa de 750 mil. Ele ganhava cerca de 1,5 milhão pelo Grêmio, O treinador foi vice-campeão em 2023, passou por todo aquele momento conturbado por conta das enchentes no Rio Grande do Sul em 2024. O Grêmio teve toda a dificuldade no campeonato. É um treinador experiente, mas eu acompanhei alguns comentários ontem do nosso vídeo e muitos torcedores até comemoraram ali a recusa a princípio do Renato Gaúcho. A gente vai acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Vamos buscar hoje informações, vamos estar na tarde hoje em São Januário, num evento muito nobre, com uma entrega de 250 cestas básicas, muito legal, ali no ginásio em São Januário. A gente vai estar cobrindo o evento, trazendo toda a informação e tendo alguma notícia interessante no vídeo da tarde. Eu venho com novidade para você, torcedor Cruz Maltino. Mas a princípio fica essa novela entre Vasco e Renato Gaúcho, tendo mais informação sobre o novo comando técnico ou se o Felipe Maestro vai participar ali da pré-temporada e do início do Campeonato Carioca. A gente vai trazer toda a confirmação para você, beleza? Torcedor. Então é isso aí, rapaziada. Ficamos com todas as informações aí do Vasco da Gama. E aí deixa aquela opinião aí para ver o que vocês acharam do vídeo.
E não se esqueça de se inscrever no canal aí, valeu? E ativar aquele sino para ter as notificações toda vez que a gente está postando vídeo. Um grande abraço aí para todos aí. Tchau.